Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6, versículo de 1 a 6. Marcos 6, de 1 a 6. Levante bem alto sua Bíblia e diga aí comigo assim: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. O que ela diz que eu posso. Amém. Tema de hoje: desperte sua fé e viva o sobrenatural. Vamos lá? Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou ao sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a tua palavra ao nosso coração. Vem com teu Espírito, Senhor, fazer-nos crescer espiritualmente também, Senhor. Queremos estar próximos, queremos estar diante da tua presença, adorando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você alguma vez percebeu na sua vida áreas que você tem uma fé limitada? Algumas áreas que você sente que sua fé é pequena? Já viu? Tem algumas coisas que a gente acredita que não tem dúvida, mas tem outras que parece que é mais difícil acreditar. Eu queria hoje trabalhar e mexer um pouco com a tua vida, tentar criar um clima, um ambiente aqui de fé. Tudo bem para você? Onde a gente vai enfrentar não as áreas que a gente crê facilmente, mas as áreas que a gente tem dificuldade de acreditar. Eu, particularmente, tenho algumas dificuldades de acreditar em milagres sobrenaturais. Vou explicar quais. Eu creio na cura, eu creio que Deus responde, eu creio que Deus... Mas quando o camarada fala que o dinheiro apareceu na conta, que ele estava sem gasolina e ele pôs água e o tanque foi até a cidade, eu tenho uma dificuldade. Estou confessando meus pecados. Agora tem que tomar cuidado, porque o culto das 9 agora também é transmitido, antes não é. Outro dia me contaram um testemunho assim, e uma pessoa muito confiante, que eu confio muito, muito crente, me contou um testemunho, e na hora que ele me contou um testemunho, eu já até contei aqui para vocês, de uma moça lá num país muçulmano, que estava sendo discipulada à distância, e no meio desse discipulado, os pais ficaram sabendo que ela se converteu, trancaram ela no quarto e fizeram uma reunião para discutir quem da família ia matá-la, porque agora ela era cristã, quem ia ter coragem. E os discipuladores, intercessores orando, e no meio dessa oração, clamando pela vida dessa jovem, para que ela não fosse morta, eles contam que ela foi transladada 400 quilômetros e chegou na cidade dos intercessores. A sua cara entregou você. Quando o meu irmão Pascoal contou essa história para mim e disse que conheceu a jovem, a gente tem uma expressão, quem é pentecostal conhece essa expressão, ou veio de berço pentecostal, estourou o vaso. Sabe o que é estourar o vaso, irmão?
Deixa eu explicar para os nossos irmãos aqui. Estourar o vaso quando o milagre é tão grande que você achava que tinha fé, mas agora o vaso estourou. Você descobriu que a sua fé... Eu tenho algumas dificuldades. Deus pode trabalhar essas dificuldades comigo? Será que Deus pode olhar para mim hoje e mostrar que Ele tem coisas maiores? Quando eu olho para esse texto de Marcos capítulo 6, eu fico incomodado com esse texto, porque eles tinham ouvido falar de milagres. A Bíblia diz em outros textos que eles já tinham encontrado Jesus nas festas de Jerusalém e tinham visto os milagres de Jesus. E Jesus agora está na cidade natal dele, está em Nazaré. E quando ele chega lá em Nazaré, as pessoas ficam maravilhadas com a sabedoria, com o entendimento que ele tem. Elas olham para isso e falam: meu Deus, ele tem alguma coisa diferente. Mas isso não é o suficiente, porque eles não acreditam que ele possa fazer um milagre, nem acreditam quem ele é. Eles começam a pensar coisas do tipo assim: eu sei quem Jesus é. Eu conheço os pais, eu conheço a família, eu conheço os irmãos, eu conheço o trabalho. Ele já até prestou serviço aqui para mim. Outro dia ele fez um serviço aqui de carpintaria para mim, e eu conheço esse homem. Ele não tem nada especial. E aí essa sensação de incredulidade é o que vai limitar Jesus de operar os milagres ali. E aí eu fiquei pensando, e eu quero hoje mexer um pouco com você. Posso? Posso te provocar um pouco? Por que a gente limita Jesus? Por que a gente limita o poder de Jesus? Porque essas pessoas, se o texto é isso, receberam tão poucas de Jesus, tão poucas bênçãos do Senhor, quando o potencial para fazer as coisas mais incríveis estava ali no meio deles, Jesus. Aquele que tinha todo o poder estava com eles e eles não receberam nada. Por quê? Eles tinham Jesus, mas não tinham milagres. Eles ouviam Jesus, mas não recebiam o que ele estava ensinando. Eles sabiam um pouco sobre Jesus, pela sua história, achavam que conheciam todo o seu passado, e isso limitava o poder de Deus. Antes da gente ir mais fundo nisso, por que limitamos o Senhor, deixa eu explicar uma diferença para você. Existe pequena fé, fé limitada, e existe incredulidade. Agora eu vou me defender, porque eu acabei comigo logo no começo da pregação. A minha fé não era incrédula. Eu creio que Deus pode fazer. Ela era apenas limitada. Deu para entender a diferença? Eu vou explicar qual é a diferença. A fé limitada, ela tem uma chaminha ainda que acende. Se jogar um pouco de resposta, de sinal, ela incendeia. Ela é uma fé pequena, mas Jesus falou que a fé pequena não é padrão para não haver milagres. Jesus disse que uma fé pequena, se você tiver uma fé pequena, como um grão de mostarda, você vai pedir para a montanha e ela vai mudar. Então a fé pequena ainda Deus opera, aleluia, glória a Deus. Louva o Senhor aí, continua orando por mim. A fé pequena ainda Deus faz. Em algumas áreas da minha vida eu já aprendi que precisava incendiar a minha fé limitada. Uma delas era, por exemplo, na questão financeira. Se há 20 anos atrás você falasse que nós íamos alugar mais um prédio, eu estaria sem dormir à noite. Hoje eu entrego na mão de Deus, porque Deus aumentou a minha pequena fé. Amém? Ele vai mandar os recursos, eu não sei quem vai ser o próximo milionário dessa igreja, eu não sei, vai acontecer. Ele vai fazer alguma coisa. Entende? Eu não sei como ele vai operar, ou se ele vai trazer mais gente, o que ele vai fazer, mas ele vai fazer. Se for da vontade dele, ele vai fazer. A minha fé era pequena, mas Deus trabalhou. Agora, a incredulidade é diferente. A credulidade é quando você olha para aquela situação e você fala: Deus não faz isso. Deus não opera assim. Eu limito o que Deus vai fazer por aquilo que eu acredito, e como eu não acredito que Deus faça isso, eu não vou viver isso. Dando um exemplo para ficar um pouco mais claro, a pequena fé é uma chaminha, é um foguinho, pequenininho, mas que se você puser gasolina ali, ele incendeia. A incredulidade é a ausência da fé que existe fogo. Deu para entender? Então vamos imaginar assim, isso é fogo. Aí você fala, eu estou vendo, é pequenininho, mas é. Outro está dizendo, não, isso não é fogo, isso não existe.
Fogo não existe. Fogo não pode fazer. Aí a pergunta que eu me fiz é: eu sou incrédulo ou tenho pequena fé? Porque às vezes eu estou limitando o poder de Deus pela minha incredulidade. Se eu entendi essa diferença, se eu compreendi essa diferença, eu preciso tomar cuidado para não limitar o poder de Deus. Porque, ainda que eu tenha uma fé pequena, eu posso entender que esse é um estágio inicial de um crescimento espiritual. Eu vou crescer, eu vou avançar. Eu não acreditava em alguma coisa. Quantas vezes na minha vida eu não acreditava que Deus pudesse fazer algo e eu vi Deus fazendo? Quem aqui já viu Deus fazendo? E a sua fé aumentou. Quando você tinha coisa que você falava, Deus não vai operar, e você viu Deus operar, mas você falou, Deus tem misericórdia da minha vida, eu preciso, e Deus operou ainda com a sua fé pequena. Aleluia. E sua fé cresceu. E hoje quando a pessoa fala, Deus cura, você fala, eu sei que Ele cura, porque eu fui curado. Quando Deus fala para você, olha, Deus abençoa financeiramente, eu sei que Deus abençoa, porque eu fui abençoado. Agora, quando eu tenho a incredulidade, eu nego a existência, a glória e o poder de Deus, e eu limito, e eu deixo de acreditar que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. E aquilo que Ele fez ontem, Ele é capaz de fazer hoje. E Ele é capaz de fazer eternamente, porque Ele não mudou. Então hoje eu quero combater a incredulidade e aumentar a pequena fé. Eu quero pegar você e dizer assim, ei, vamos parar de recusar em acreditar que Ele pode fazer. Olhar para a tua vida e dizer, Ele pode mudar minha história, Ele pode mudar minha situação financeira, Ele pode mudar meu casamento, Ele pode mudar minha casa, Ele pode me curar, Ele pode restaurar, porque eu sei quem Ele é e eu creio nele. O que me incomoda nesse texto é que às vezes eu limito Jesus na minha casa. Eu limito Jesus na igreja, eu limito Jesus na minha vida. Eu começo a dizer, Senhor, eu não acredito que o Senhor vai fazer, o Senhor não opera mais assim, e quando eu faço isso, eu não estou deixando Jesus ser Jesus. Então a palavra de hoje é muito simples, deixe Jesus ser Jesus hoje. Deixe Jesus ser Jesus. Ah, eu sei o que você está pensando. Começam a surgir as objeções. As objeções da mente são assim, mas por que Ele faz para um, faz para outro? Não sei, mas Ele faz. Por que Ele operou para aquele e não operou para aquele? Não sei, mas Ele operou. O que eu quero dizer é, vou deixar Jesus ser Jesus. Ô meu irmão, deixe Jesus ser Jesus na sua casa. Deixe Jesus ser Jesus nessa igreja. Deixe Ele operar da maneira, mas Ele cura esse, não cura aquele. Não interessa para mim, interessa que Ele cura. Pois Ele é o Senhor. Ele está sentado no trono, Ele governa sobre as nossas vidas. Eu não entendo os seus caminhos, mas lhe darei a minha canção, doces palavras lhe darei, diz a música. Lembra disso ou não? Não, Ele me sustenta na minha dor, isso me leva mais perto dEle, e no final vai valer a pena. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? A questão para mim é que a minha fé, às vezes, está limitando o que Deus quer fazer. Ele não precisa de condições, Ele não precisa de recursos, Ele só precisa da minha fé. E essa é a crise que esse texto me deu. Por que eu estou limitando o Senhor? Em que área da minha vida eu estou limitando o Senhor? Lembra que eu comecei a dizer que tem áreas que a gente acredita mais e tem áreas que a gente acredita menos? Eu descobri isso um dia que eu fui orar para uma criança. E eu peguei aquela criança no colo e comecei a orar para que Jesus a curasse. E eu senti uma fé em mim que eu nunca tinha sentido. Mas depois fui orar para uma pessoa, um adulto. A fé não era a mesma. Foi a primeira vez que eu percebi que a gente tem fé diferente. A gente acredita. Por que eu estou limitando o Senhor? E aí eu quero falar para você, quantos aqui hoje concordam comigo que nós não vamos limitar o Senhor e vamos deixar as coisas extraordinárias acontecer na nossa vida? Mas a primeira coisa, eu preciso olhar para a minha vida e enxergar em que área eu estou limitando ao Senhor. E só você pode dar essa resposta. Se tem uma área que você está limitando ao Senhor, hoje nós vamos guerrear nessa área. E nós vamos declarar, a partir de agora vai ser diferente. Porque a Bíblia está dizendo para nós que Jesus não operou milagres naquele lugar
porque a fé ou a incredulidade deles não permitia os milagres. E a partir de agora eu não quero que a minha incredulidade pare o processo do que Deus quer gerar na minha vida. Então, Senhor, nessa manhã, se há uma área da minha vida que eu estou sendo incrédulo, eu quero denunciar essa área. Se há uma área da minha vida que está impedindo o Senhor operar, seja na vida financeira, seja na vida conjugal, seja na vida familiar, seja na vida dos meus filhos, seja nessa igreja, seja nos milagres sobrenaturais, seja nos milagres físicos e curas, eu estou pedindo, arranca de nós essa incredulidade. Essa igreja não pode ser incrédula. Segunda lição que eu tiro para mim do texto é quando Deus olha para você, o que Deus se maravilha? Deixa eu explicar. Por causa da descrença, ele não pôde fazer nenhum milagre ali. Nada poderoso aconteceu. A Bíblia diz que ele fez algumas coisinhas, mas nada do que ele estava fazendo por todos os lugares. Ele tinha ido a pessoas diferentes, ele tinha ido a cidades diferentes, e coisas incríveis estavam acontecendo. Mas na cidade, natal, nada poderoso aconteceu. E não é de a gente pensar que se ele está na cidade natal, está no meio do povo dele ali, pessoas que conheciam, ali não deveria ter acontecido mais milagres. O natural não seria as pessoas, oh, que legal, a gente está vendo o que você está fazendo por aí, faz aqui também. Não. Foi ao contrário. Eles ficaram mais duros, o coração ficou mais fechado. E aí Jesus, diz o texto, que Jesus ficou maravilhado pela incredulidade deles. Ele falou assim, olha como que o homem pode ser incrédulo. Olha o ponto que a dureza do coração pode chegar. A Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado por duas coisas. Primeiro, por uma fé sobrenatural e depois pela incredulidade. Só por essas duas coisas. A fé do centurião que falou, não preciso ir, você não precisa ir, eu tenho autoridade, só mando e vai, já resolve, só dá uma palavra sua que ele vai ser curado. E Jesus falou, maravilhado da fé dele. Interessante, né? Ficou admirado da fé daquele homem, sendo um centurião romano, e aqui da incredulidade. E a pergunta que eu me fiz é assim, pensa bem, quando Deus olha para você, com que ele se maravilha? Eita glória! Faltou, eu fiz aqui, a irmã não fez, eu fiz. O que ele fica maravilhado? Ele fica maravilhado porque você acredita que ele pode fazer coisas sobrenaturais, ele fica maravilhado com a tua fé de avançar, ele fica maravilhado porque você diz, Senhor, eu quero viver, eu quero desafiar você hoje a ter uma fé que maravilha o Senhor, a ter uma fé que provoca o Senhor, que diz, Deus, o Senhor pode fazer mais na minha casa, o Senhor pode fazer mais dos meus filhos. Eu quero que você mude um pouco esse conceito de que a gente às vezes está vivendo tão limitando o poder de Deus, que isso não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é quando a gente diz, ei Senhor, tem dificuldades, tem novo aluguel, tem coisa para fazer, mas nós vamos fazer porque o Senhor está do nosso lado e nós cremos no teu poder. Eu quero criar aqui hoje uma fé no meio desse povo maravilhoso, dessa gente querida que está aqui, que vai maravilhar o Senhor, que vai dizer, a minha história vai mudar, a minha vida vai mudar, o meu relacionamento com Deus vai mudar, porque eu estou me enchendo de fé. A pergunta do texto é, o que está maravilhando o Senhor? Se Deus olhasse para mim e falasse assim, rapaz, até que enfim, hein? Demorou 31 anos, mas aprendeu, aleluia, agora você crê. Não, você não está entendendo o que eu estou pregando, deixa eu pregar. Ou ao invés de ele olhar para você assim, ainda não aprendeu. Ainda não confia. O que faz a gente? Eu gostaria que Deus olhasse para nós hoje e falasse assim, olha, hoje vai ter um despertar na sua fé. E aí você começa a sentir a tua fé se mexendo dentro de você. E você dizendo assim, ei Senhor, eu vou te surpreender com as minhas orações ousadas esse ano. Eu vou te surpreender com as coisas incríveis que eu vou começar a falar com o Senhor, porque eu creio que o Senhor pode fazer. Eu não acreditava que o Senhor podia fazer isso na minha vida, mas hoje eu creio que o Senhor pode fazer. Guarda isso, porque no final você vai ver que faz sentido. Às vezes a gente precisa despertar a nossa fé. Ela está lá, adormecida. Você está acostumado, você está envolvido com as coisas, você já conhece Jesus, você conhece a Bíblia, você conhece a palavra, você conhece as suas histórias, você já leu esse texto milhares de vezes, nada te surpreende mais, tua fé fica adormecida, mas aí vem o Espírito Santo e fala, ei, você acha que acabou todas as coisas que eu posso fazer na sua vida? Você acha que você conhece tudo sobre mim? Você acha que você já sabe tudo sobre mim? E aí Deus começa a despertar a nossa fé.
E quando Deus começa a despertar a nossa fé, a gente começa a acreditar, se atrever a fazer coisas maiores, a entrar em lugares que você nunca entrou, a sentar em mesas que você nunca sentou, a receber a autoridade que você nunca tinha recebido, a ser convidado pelo teu chefe a assumir lugares que você não tinha condição de assumir antes porque você tinha medo. Mas a fé foi despertada. E quando a fé é despertada é uma coisa linda. Quando a fé é despertada é uma coisa linda. Me lembro alguns anos atrás, a Lupe e eu queríamos comprar uma casa. E nós não tínhamos recursos para comprar a casa. E a gente falou, meu Deus, como é que a gente vai comprar essa casa? E a gente não tinha recursos, mas a nossa fé foi despertada. A gente sentou na mesa assim de jantar e pegou e falou, chamou as filhas e falou, como é que você quer essa casa? Uma filha falou, eu quero um quarto para mim. A outra falou, eu quero um lugar só para mim. A minha esposa falou, tem que ter vaga para 2 carros. Eu falei, eu quero meu escritório, tem que ter meu escritório, tem que fazer sermão. E aí a gente entrou em uma concordância de oração e começamos a orar por isso. A nossa fé foi despertada. Não tínhamos recursos. O Senhor começou a proclamar o recurso. Aconteceu um negócio incrível ali. Deus deu uma estratégia. O homem da casa ajudou a gente a dar entrada com o dinheiro que a gente não tinha. Milagre. Milagre. Pouco tempo depois, quem já viveu um milagre assim no que eu estou falando? Hoje eu quero despertar essa fé. Você acha que tem muita fé? Você fala, não, eu já creio em muita coisa, não creio em nada. Você crê no que você sabe que você pode fazer. Entende a diferença? A gente crê no que a gente sabe que pode fazer. Eu creio que Deus vai... sim, Deus vai nos dar. Aí você já fez a conta, corta aqui, tira ali. Deus vai nos dar. Entende o que eu estou pregando ou não? Mas eu quero desafiar você a ter uma fé despertada quando você faz a conta, tira dali, não dá. Mas você fala, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantos aqui nessa manhã querem despertar a sua fé, meu irmão? Eu quero despertar a minha fé. Eu fiquei incomodado, o dia que meu irmão contou esse testemunho, eu fiquei, Deus é bom, aleluia. E assim, teoricamente, o avivado sou eu, né? Então, aleluia! Fui para casa bravo, falei, Deus estourou o vaso. Eu quero ver um negócio desse. Ainda vou ver. Deus é poderoso para fazer. Por quê, meu irmão? Porque quando a gente desperta a nossa fé, as possibilidades abrem para nós. Deus pode mais quando você acredita. Deus faz mais. O texto está dizendo que Ele fez pouco porque eles não acreditavam. Lembra que eu comecei dizendo para você que todo o poder estava entre eles, o Rei da Glória estava entre eles, mas no entanto, tendo todo o poder entre eles, eles não viveram milagre nenhum. E às vezes eu me sinto assim, às vezes a igreja pode se tornar esse lugar, onde Jesus está no nosso meio, todo o poder está no nosso meio, a glória de Deus está no nosso meio, a presença de Deus está no nosso meio, o Espírito Santo está no nosso meio, a graça de Deus está no nosso meio, mas a gente não vive nada, porque a gente não despertou a nossa fé. Quero desafiar você essa semana a exercitar a tua fé com atos corajosos, coisa simples, sabe? Às vezes Deus vai falar com você, olá, vai até aquela pessoa no seu trabalho e ora com ela. Meu Deus, o que a pessoa... Outro dia eu fiquei triste comigo, vou contar outro pecado para vocês. Fiquei triste, estava cansado, é meu dia de folga. Me arrependi amargamente. Então hoje vou pedir perdão. Eu entrei numa loja daquelas fast shop, eu gosto de ver aqueles aparelhos eletrônicos, eu fico lá olhando. A Lupe foi comprar alguma coisa, não sei o que era. Eu fiquei lá olhando, eu gosto de ver as TVs, eu gosto de ficar olhando. De repente eu vi a vendedora falando assim, hoje eu precisava que alguém orasse por mim. Eu falei, hoje não, Deus, eu estou de folga. Eu estava muito cansado, irmão. Eu falei, esse negócio vai demorar. Eu preciso ir para casa. Aí de repente chegou mais 3, 4 pessoas, começaram a falar com ela, tal, mudou de assunto. Eu aproveitei e fui embora. Depois falei, Deus, por que eu fiz isso? A gente pede tanto uma fé poderosa. Estou pregando para alguém? Eu sei que você está rindo, só eu faço isso, né? A pessoa senta do lado no trem de você e Deus fala com ela. Você fala, quem aqui nunca fingiu dormir no ônibus? Fala a verdade. Você fala, glória a Deus. Está vendo? Para isso você tem uma fé. Mas tem gente que tem uma fé. Tá bom, vou mudar.
Alguém é tocado por Deus aqui para dar uma oferta? Levanta lá e liga para aquele cunhado enrolado, que está sempre endividado, e deposita um valor na conta dele. Olha o clima, fechou. Você percebe? O céu fechou agora. Atos corajosos, coisas pequenas. A gente não precisa começar com coisas grandes, mas isso vai nos dando autoridade, vai nos dando poder de fazer, sabe? Algumas coisas pequenas como finanças, saúde, relacionamento, propósito. Outro dia eu estava pregando numa outra igreja e o rapaz da igreja me parou assim e falou assim: olha, queria falar um pouco sobre sua filha. Eu falei: ih, meu Deus. Falei: o que minha filha fez, irmão? Não, ela estava com a gente lá em Piauí, foi uma bênção. Mas ela fez um negócio diferente. Eu falei: ih, meu Deus. O pai sempre pensa no pior, não pensa? Ih, meu Deus. Ela falou: não, porque tinha uma mulher lá que estava com os joelhos inchados. Eu falei: sei. E de repente ela saiu assim, deixou todo mundo de lado, foi lá, pôs a mão no joelho da mulher e começou a orar. E a mulher foi curada. Eu falei: oh, meu Deus. É bom, né? Melhor assim, né? É isso, querido. Ter uma fé que Deus vai te impulsionar para coisas do teu dia a dia e que vai mudar a tua história, e vai mudar as coisas que você faz. Hoje, na prática, às vezes tem uma pessoa do teu lado e você tem todo o poder ali da presença de Deus na sua vida. Segunda coisa que você pode fazer: crie hábitos de sonhar grande, meu irmão. Vamos pedir coisas ousadas para Deus. Vamos pedir, sabe, dedica um tempo diário para você colocar nas tuas orações as coisas grandes, não só coisas grandes financeiras e materiais, coisas grandes espirituais. Senhor, eu quero revelações novas da tua palavra. Senhor, eu quero estar perto do Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, eu quero ser mais alegre. Senhor, eu quero ser menos ansioso. Senhor, eu quero ser mais cheio da tua presença. Senhor, eu quero ser mais corajoso. Começa a colocar coisas grandes de Deus. Parece pequeno, né? Essas coisas de coragem, essas coisas, mas às vezes a gente tem um desafio que a gente precisa ser corajoso, que só por meio da coragem você vai conseguir enfrentar o desafio. Começa a orar por coisas tremendas. Senhor, eu quero ganhar muita gente da minha família, eu quero ver minha família sendo abençoada, meus primos, meus tios, meus parentes, os parentes distantes vão ser impactados pela tua glória. Não há ninguém na minha casa que vai deixar de ser salvo. Ore por coisas tremendas, sabe? Aquela pessoa que você fala: você não tem jeito. Aquela pessoa que fala: todo mundo já desistiu. Eu sei que o Senhor não desistiu dele, e eu oro por ele para que ele seja abençoado. Sabe, vai ativando a tua fé com pequenas atitudes diferentes, eu li uma vez uma história lá da Bethel, que eu achei muito interessante, que diz que um rapazinho estava numa escola profética lá na Bethel, estavam aprendendo a orar e tal, a interceder, e ele foi no mercado. E ele chegou no mercado e ele olhou para a moça do caixa e falou: ó, Deus está falando comigo que você está doente, mas Ele vai te curar, eu posso orar por você? A mulher ficou assustada, começou a chorar. Ele orou, a mulher foi curada ali, e de repente ela falou: posso anunciar que você está aqui? Aí ela pegou o microfone do mercado e falou: tem um irmão aqui que está orando por mim, eu acabei de ser curado, se você precisa... Aí ele virou e falou assim: tem uma irmã aqui no mercado, pegou o microfone, que está com uma dor no joelho terrível, vem para cá que Jesus vai te curar. Aí a mulher foi lá e foi curada também. Aí a mulher: acabei de ser curada, se mais alguém quer... Aleluia. Michel conta uma história também incrível, meu sobrinho. Ele disse que uma vez ele estava pastoreando jovens e tinha um rapaz que entrou nas drogas. E no meio da madrugada, Deus acordou ele e falou assim: vai buscar o fulano. E ele falou: mas Senhor, onde que está o fulano? E Deus falou para ele: está lá na praça tal. E aí ele chegou na praça, lá do centro de Curitiba, e começou a gritar: fulano! E ele não sabia onde estava o rapaz. Fulano! O rapaz estava lá, se drogando num quarto de hotel, na praça, e começou a ouvir a voz do pastor dele, que era o Michel, pastor de jovens, e falou: estou muito doido mesmo, estou ouvindo a voz do Michel chamando o meu nome, estou doido. E ele continuou gritando: fulano, eu estou aqui, vim te buscar. Aí ele falou: mas é o Michel mesmo. Apareceu na janela, falou: oi! Ele: oi! Desce que eu vim te buscar.
e o rapaz deixou as drogas. Sabe, são coisas que a gente às vezes não acredita que Deus possa fazer na nossa vida. Hoje eu quero despertar você nessa fé que vai falar, Deus, o Senhor vai ficar admirado. Mas aqui tem uma chave para nós, eu vou correr um pouquinho, senão não vai dar tempo. É porque às vezes a gente fala despertar a fé, o que Deus vai ficar admirado, o que está limitando a Deus. Mas tem uma coisa que a gente precisa tratar. É porque às vezes as pessoas pensam que sabem tudo sobre nós. Isso é um problema. Eles acreditavam porque viram Jesus quando criança, porque viram Jesus fazendo os seus trabalhos, que eles sabiam tudo sobre Jesus. E assim também é com a gente. Você já percebeu que tem gente que parece que sabe tudo sobre você? Você fica 10 anos sem ver a pessoa, quando vê ela fala com você como se tua vida tivesse parado, no dia que você trabalhou com ela, o dia que você estudou com ela. Ela fala com você de uma mesma maneira, parece que ela sabe tudo sobre você. Mas elas ficariam surpresas se elas pudessem ver o quanto tem mais em você. Não é assim? Às vezes você fica até incomodado, você vira e fala assim, puxa vida, mas ela não deixou nem falar, ela me tratou ainda como se eu vivesse naquele lugar, ou como se eu estivesse naquele ambiente, ou como se eu estivesse naquele trabalho. Já aconteceu com você isso? E você fala, não deu nem oportunidade de eu me revelar para essa pessoa, mostrar, tem muito mais dentro de mim do que ela conhece. Às vezes também, porque a gente está muito próximo das pessoas, a proximidade acaba afetando o conhecimento, a graça. Eu vejo que isso é interessante. As pessoas mais novas na igreja, elas recebem a minha palavra de um jeito. As que têm mais de 30 anos já falam, pastor, já contei esse exemplo aí, eu conheço essa história que o senhor falou. Eu sei o que o senhor vai falar agora. É uma disputa, uma luta dentro da gente, porque a gente começa a tornar aquilo que é natural, presencial, costumeiro, corriqueiro, sem esquecer que tem muito mais dentro dessas pessoas que a gente possa imaginar. Às vezes eu acho que a gente faz a mesma coisa com Jesus. Porque a gente conhece algumas histórias, porque a gente tem algumas experiências, porque a gente já viveu alguns momentos com Ele. Nós achamos que sabemos tudo sobre Ele. Nós já achamos que já conhecemos tudo sobre Ele. Não, esse texto eu já preguei, esse texto eu já conhecia, mas a palavra de Deus se renova a cada dia, meu irmão. Ele tem coisas novas para ensinar para você. E assim como a gente trata, às vezes, até nossa esposa, nosso marido, a gente fala assim, não, conheço a minha esposa. E aí a gente olha e fala assim, mas isso aí eu não sabia de você. Ela fala, você não sabia porque você não olhou. Aí você fala, não, mas eu não sabia. Por quê? Porque nem tudo você conhece, você ficaria surpreso às coisas que você não conhece. Aí eu olho para Jesus e falo, Deus, o que eu não conheço? O que eu já tornei rotineiro, costumeiro? O que eu já tornei na minha vida algo tão padrão que eu não permito que o Senhor opere? Tu tens coisas maiores, tu tem coisas que eu não sei que o Senhor faz, tu tem coisas que eu ainda não vivi, mas eu quero viver, porque eu não quero perder essa tua presença. Eu preciso reconhecer que há muito mais em ti do que eu já vivi. Você entende porque eu estou pregando isso? A religião faz isso com a gente. A gente começa a se tornar bons religiosos nesse momento, quando a gente acha que já sabe tudo sobre Deus, já sabe tudo sobre a Bíblia, já sabe tudo sobre os textos, e a gente começa a dizer, não tem mais nada para aprender, não tem mais nada, não, já sei. O quê? Você quer falar sobre a mulher samaritana? Eu já sei. Você quer falar sobre o homem de Gadara? Eu já sei. Você quer falar sobre o filho pródigo? Eu conheço. E Deus fala, você acha que já sabe tudo a meu respeito? Só porque você conhece as minhas irmãs, meus irmãos, só porque você sabe onde eu nasci, você acha que você conhece tudo a meu respeito? Tem muito mais que eu posso fazer que você não conhece. E aí, então, eu vou terminar com a minha crise. Posso deixar minha crise com você hoje? A crise foi essa. Algumas coisas estão acontecendo fora de Nazaré. Percebe o texto? Fora de Nazaré os milagres estavam acontecendo. Em Nazaré o milagre não aconteceu. Algumas coisas estão acontecendo fora de Nazaré. Quando Deus falou isso no meu coração, eu fiquei preocupado. Porque algumas coisas acontecem ali e não acontecem aqui. Porque algumas coisas estão acontecendo com os outros e não estão acontecendo comigo. Porque algumas coisas estão acontecendo em alguns lugares e não estão acontecendo aonde eu estou. A fé é a resposta. É o despertar dessa fé que vai fazer, sabe, Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos especiais. Deus não olha para um e fala assim, esse aqui é meu queridinho, você não. O que muda aqui é que fora de Nazaré os milagres aconteciam.
Porque o problema não era Nazaré em si, o problema não era o local geográfico, o problema não era social, o problema não era econômico, o problema não era falta de potencial, porque aquele que tinha todo o potencial estava ali. O problema era fé espiritual. Algumas coisas estão acontecendo em alguns lugares que talvez não estejam acontecendo aqui. E é isso que eu quero falar com você. Porque a gente precisa criar uma cultura para que aquilo que está acontecendo em alguns lugares comece a acontecer aqui também. E algumas coisas estão acontecendo aqui que não está acontecendo em lugar nenhum. Porque nós aprendemos a crer e a confiar no Senhor nessas coisas. Então quando eu olho para esses milagres sobrenaturais, eu falo, meu Deus, por que está acontecendo lá para você? Porque eu preciso ativar, aumentar a minha fé. Mas eu sei que Deus está fazendo coisas extraordinárias e eu quero participar. E eu sei que eu não conheço todas as coisas, conheço Jesus, conheço muito dele, mas acho que não sei tudo o que ele pode fazer. Tem coisas que eu ainda não vi e eu vou ver. Tem milagres que eu não vivi e eu vou viver. Porque eu não conheço tudo. Tem coisas que eu vou precisar me aprofundar. Prossigamos em conhecer ao Senhor, diz a palavra. Tem coisas que estão acontecendo fora de Nazaré, porque Nazaré está limitando o poder de Deus. Tem coisas que estão acontecendo em outras cidades, porque a fé deles maravilhava o Senhor. O que faz você maravilhar o Senhor? Eu comecei dizendo para você que existem áreas da nossa vida que a nossa fé é limitada e outras que nós somos realmente incrédulos. Que Deus hoje quer colocar uma semente, uma chama acendendo sobre sua vida, para que a gente não limite Jesus na nossa casa, não limite Jesus na nossa família, não limite Jesus na nossa igreja. Ao invés da gente ficar agindo de incredulidade, procurar ativar a nossa fé de forma que a gente maravilhe, deixe admirado o Senhor. Mas para a gente fazer isso, precisa repreender em nós esse sentimento que a gente já sabe de tudo, já viveu tudo, já experimentou tudo, que a gente já conhece tudo. E dizer, Senhor, tem coisas que eu não conheço, porque tem coisas que estão acontecendo em outros lugares, que não está acontecendo aqui. E tem coisas que estão acontecendo aqui, que não estão acontecendo em outros lugares. E o que determina isso é a nossa fé. Eu quero viver o que Deus está fazendo. E às vezes esse lugar não é a igreja, às vezes é a nossa vida. Dentro da sua família tem gente que acredita e você não. Tem cara prosperando financeiramente e você não, porque ele acredita que pode prosperar. Tem gente abrindo a empresa dele porque acredita que Deus vai abençoar e você não, porque você não acredita que Deus possa te abençoar. Você costuma dizer, eu não nasci para isso, eu não sou capaz, isso não é para mim. Sabe esse tipo de frase que a gente fala às vezes de brincadeira? Eu não sei se eu dou conta. Eu não sou tão bom assim. Você acredita demais em mim. Você não sabe quem eu sou. E Deus está falando, ei, vamos quebrar essa incredulidade, porque eu não tenho filhos preferidos. Não está acontecendo em você, Nazaré, porque está acontecendo do teu lado, porque Ele crê. Eu sei o que você está pensando. Esse era o momento de você dizer, Senhor, me ajuda a crer. Às vezes a gente vê coisas acontecendo em outros lugares, na nossa família mesmo, bênçãos financeiras, gente que prospera, gente que recebe uma visitação do Espírito Santo poderosa. E por que eu não? E por que você não? Por que está acontecendo fora de Nazaré? Porque talvez Deus queira trabalhar na sua vida. E sabe como é que Deus faz para trabalhar na minha vida? Eu não sei se Deus faz isso na sua. Ele começa a colocar gente querida, falando de coisas incríveis, para me deixar irritado. Não fez sentido? Fez sentido? Não fez? Vou explicar. Sabe aquela pessoa querida, seu amigo, seu melhor amigo, seu companheiro de oração, e aí ele chega para você, mano, paulista isso, tá? Mano, deixa eu te contar um negócio. Paulista e corintiano, né? Mano, deixa eu te contar um negócio. Você não sabe, meu. É minha terceira promoção. Você fala, amém, vaso. Tenho orado por isso. Não, mano, deixa eu te contar. Eu estou ganhando o dobro. Aleluia.
paguei todas as minhas dívidas. Oh, como Deus é fiel. Aí você pega a conta do cartão e vai empurrando para baixo da mesa para ele não ver. Não tem que ser assim. Não precisa ser assim. Nosso Deus não tem filhos preferidos. O que a gente tem que começar a declarar a palavra de Deus da nossa vida. Senhor, Tu podes fazer na minha vida. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu não limito isso a financeiro. Eu não quero ser mais ansioso. A partir de agora eu não sou mais ansioso. A partir desse momento eu vou ser um cara sem estresse. Numa cidade estressante. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu vou viver, vou ser um cara alegre. Estou cansado de ser essa pessoa chata. De um tempo para cá eu só tenho reclamado. Vou parar de reclamar. Vou viver a milagre do Senhor. Deus está fazendo milagres fora de Nazaré. E Ele pode fazer em Nazaré. Depende da nossa fé. Você recebe essa palavra hoje? Se você precisa ativar a tua fé hoje aí em alguma área, Deus falou com você, fica de pé no teu lugar, quero orar com você, quero clamar pela tua vida. Quantos aqui aceitam hoje acender a sua fé aqui? Levante sua mão, querido. Diga comigo, Deus está fazendo fora de Nazaré, e Ele vai fazer na minha vida, porque eu não quero ser como Nazaré. Diga, eu vou maravilhar o Senhor com a minha fé. Dá um brado nesse lugar, dá um glória a Deus, rezar. Aleluia. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.